O retorno às atividades presenciais nos templos evangélicos, né? Pensando sobre esse assunto e meditando aqui sobre as atividades presenciais e também o que está acontecendo quanto à ausência, né, da irmandade, a ausência dos crentes nos cultos presenciais. Desde que os decretos têm permitido o retorno às atividades religiosas com 25% da capacidade e posteriormente com 50% da capacidade dos templos, ainda assim, com todas essas normas sanitárias, né, que a igreja devem observar, com o tapete higienizador, né, com máscaras, com aferidor de medidas, com espaçamento, né, tudo isso observado, as igrejas observando quanto às exigências dos decretos, dado as normas sanitárias, ainda assim as igrejas estão com um número bastante reduzido de pessoas participando, de membros participando ativamente das atividades religiosas. E alguns motivos nós pensamos e buscamos aqui alistar para explicar ou tentar entender a questão da ausência de crentes, de membros nas igrejas. E isso de forma geral, não é só em igreja tal ou em cidade tal, mas de forma geral está acontecendo essa situação de uma ausência bastante considerável de membros das igrejas em seus cultos presenciais. O primeiro motivo que nós podemos alistar aqui, buscando entender a situação, é o fato do medo. O medo da pandemia e mesmo com a vacina, né, já sendo aplicada no braço do brasileiro e já boa parte aí da população já foi imunizada e vários membros das igrejas também já foram imunizados, ainda assim a ausência permanece e um dos pontos é o medo da pandemia. E eu até diria que o medo quanto ao retorno, dado a faixa etária de idade, né, daqueles que estão nessa faixa etária de risco, é legítimo. Os idosos, né, aqueles que têm comorbidade. Então, essa ausência, pensando no fato da infecção, isso é legítimo. Chega a se verificar que é um receio legítimo o fato de contrair alguma enfermidade, sabendo que está na faixa etária de risco, tem comorbidade, os idosos, né? Então esse é um ponto que algumas pessoas têm ainda não têm retornado às atividades religiosas. O medo. E pensando na questão da idade, de algumas doenças, né, que alguns membros das igrejas eles têm, então chega a ser legítimo, pensando por esse viés da fragilidade de alguns membros das igrejas. Esse seria o primeiro ponto, buscando compreender. Alguns irmãos estão temerosos, estão assustados, estão ainda receosos de retornar à igreja, e chega a ser válido pelo fato de alguns, nessa faixa etária de risco, não retornarem à igreja, dado a essa razão. Um outro motivo que buscamos aqui compreender e alistar é o fato de que alguns familiares, principalmente familiares que não são crentes, não participam da igreja, não são membros da igreja, ainda não permitem os seus participarem, pelo fato de que alguns são idosos, algumas crianças, adolescentes, os pais, como não podem acompanhá-los, né, não podem ou não querem acompanhar ou não acompanham os seus parentes, familiares até a igreja, então alguns ainda não retornaram por esta razão, pelo fato de que os familiares ainda não permitem que possam participar ativamente dos cultos presenciais, mesmo com todas as normas sanitárias observadas pela igreja. Então esse seria o segundo motivo que a gente pode perceber, o fato de que alguns não participam porque os familiares ainda não permitem participarem.
Alguns têm algumas enfermidades, talvez não alguma enfermidade mais séria, mas pelo fato da pandemia ser algo real e bastante sério, então alguns familiares estão temerosos em deixar os seus participarem dos cultos. Uma outra razão, né? Uma outra razão que a gente busca compreender o fato da ausência dos irmãos nas igrejas é a comodidade, né? Então, os crentes, os cristãos, eles se acostumaram em assistirem os cultos online em suas casas, em seus lares. Há um conforto, né? Há uma comodidade. E isso tem sido verificado também na ausência de muitos crentes na igreja. Alguns preferem ficar em casa a irem ao templo, a irem aos cultos e participarem de forma presencial, interagindo ali com outros membros, com outros membros da Irmandade. Inclusive, em casa é tão cômodo que muitos nem assistem, só liga lá o seu telefone, liga lá o seu aparelho, deixa lá ligado e vai fazer as suas atividades, vai cumprir seus afazeres. Alguns assistem deitados no sofá, de qualquer forma, não precisa, né, ter todo aquele trabalho de trocar de roupa, tomar banho, né, se preparar para sair da sua casa e ir ao templo, né, cultuar. Por que não ficar em casa, já que o culto é transmitido de forma online, de forma remota? Então, essa seria um outro motivo porque há uma ausência tão grande e considerável de crentes na igreja. A comodidade. Então, alguns preferem ficar em casa, no conforto do seu lar, assistindo os cultos online, sem precisar de todo aquele trabalho rotineiro que geralmente é feito, de se preparar, né, de tomar um banho, trocar de roupa e se dirigir até a um templo, né, próximo da sua casa ou algumas vezes distante da sua casa. Então, por que não ficar em casa, no conforto do seu lar e assistir, então, os cultos online? Os crentes acostumaram com essa situação. É claro que nem todos, mas boa parte acostumaram com essa situação. Alguns até argumentam, né, de que não estão indo aos cultos porque não querem aglomerar, não querem provocar a aglomeração. E isso já é até mais complicado, porque esta afirmação tem algumas implicações. E uma das implicações é o fato de que não estão indo à igreja para não aglomerar, porque a igreja está aglomerando, a igreja está promovendo, inclusive, e disseminando a doença, a pandemia. Isso tem que ter muito cuidado em fazer essas afirmações, que não estão indo ao culto para não aglomerar, para que a igreja não seja acusada de leviana, de irresponsável, de estar realizando cultos de maneira desordenada. E não é verdade. As igrejas são muito responsáveis e as igrejas estão realizando seus cultos todas dentro dos critérios dos decretos, das normas sanitárias. Então vá a uma igreja para você verificar, ao chegar lá tem máscara de exposição, tem um aferidor de medida, tem o álcool gel, o álcool 70, tem o tapete higienizador, o espaçamento, tudo de acordo com as normas. Então tem que ter cuidado aqui, em especial, né, os crentes, para não tecerem argumentos, não colocarem argumentos de que não estão indo à igreja porque não querem aglomerar, não querem provocar aglomeração. Isso chega a ser até leviano por parte de alguns crentes, já que as igrejas seguem rigorosamente os critérios da igreja, ou melhor, os critérios das normas sanitárias. Então, esse seria um argumento colocado para aqueles que querem ficar em casa, no conforto do seu lar, da comodidade do seu lar, a irem assistir, a irem aos templos e comungarem ali com outros membros que estão cultuando a Deus de forma presencial. Né? E as implicações são muito mais do que a gente possa imaginar. Então, uma delas é o fato de que não está indo à igreja para não aglomerar, isso significa que a igreja está aglomerando, mesmo seguindo todos os critérios. Isso não é verdade. Uma outra implicação dessa argumentação é de que, já que eu não quero ir à igreja para não aglomerar, eu também não aceito na minha casa visitas, não aceito na minha casa ninguém da igreja, para que eu não possa ser contaminado, para que eu não possa, então, ser infectado com o vírus.
Já que eu não vou à igreja para não aglomerar e nem seja contraído e não receba, ou melhor, não seja infectado, então significa que também não estou disposto a receber na minha casa nenhum dos irmãos e muito menos o pastor para fazer visita. Essa seria uma outra implicação dessa argumentação de que não estamos indo aos cultos, mesmo com a permissão do governo e com todos os critérios das normas sanitárias observadas, quando colocada pelos aqueles membros que não vão para não aglomerar, também estão dizendo que não querem receber em suas casas nem visitas e nem mesmo outros membros da igreja. E precisamos ter cuidado para a gente então não estar fazendo acusação leviana contra a igreja nesta situação. Então, buscando aqui enumerar alguns pontos, nós então, querendo compreender, estamos aqui vendo algumas razões, alguns motivos, né? Razões não, alguns motivos que na verdade alguns são válidos, outros não, como por exemplo o medo daqueles que se encontram na faixa etária de risco, os familiares não crentes, né? Muitas vezes não permitem os seus participarem dos cultos e talvez o que é mais forte aqui seja a questão da comodidade, a questão do conforto de estar em seu lar para assistir os cultos de forma presencial. E assim a igreja ela vai enfraquecendo, ela vai perdendo o seu vigor, vai perdendo a essencialidade do corpo como organismo vivo, da interação, do relacionamento, da comunhão, das atividades, e muitas delas só podem ser feitas de forma presencial, como por exemplo aqui a ceia do Senhor, batismo, né? E tantas outras atividades que só podem ser realizadas com a igreja reunida de maneira presencial. O último ponto que eu alisto aqui é o fato de que os crentes, eles confiam mais nos políticos, confiam mais na ciência do que em Deus. O Salmo 127, versículo 1, eu gostaria de ler aqui, diz da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, muitos crentes, mesmo diante de tudo que nós estamos colocando aqui, que os governos estão permitindo, porque a igreja ela busca obedecer os governos, porque isso é bíblico, mesmo diante de todas essas normas sanitárias observadas e a igreja rigorosamente seguindo todos os critérios, alguns crentes ainda continuam ou perderam a confiança em Deus, deixaram de confiar no cuidado amoroso de Deus. Meu irmão, se Deus não vigiar a tua casa, não cuidar da tua saúde, tudo isso que está sendo feito é em vão. Eu aqui não estou colocando o fato que temos que ser negligentes, responsáveis, que não devemos observar as normas sanitárias, que não devemos seguir as regras colocadas pelo sistema de saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que sim, que devemos obedecer, devemos seguir todos esses critérios. Mas tudo isso, amado irmão, é em vão. Se Deus não estiver cuidando do nosso país, não estiver cuidando da nossa cidade, da nossa igreja, do nosso povo, tudo isso é em vão. Então, muitos crentes estão confiando mais na mídia, estão confiando mais no governo, que por sinal tem se mostrado cada dia mais corrupto, estão confiando mais na justiça humana, que está completamente corrompida e comprometida, estão confiando mais na vacina do que em Deus. Então, amados irmãos, nosso Deus não nos abandonou. Ele continua cuidando de nós. E tudo está acontecendo no mundo, está acontecendo com um propósito. E a igreja não pode, nesse momento tão importante quanto à nossa dependência de Deus, se esquecer dele. Então, amados irmãos, precisamos nos voltar para Deus. Por quê? Estamos tão distantes das atividades da igreja que ele instituiu, estamos tão afastados. Quando mais precisamos de Deus é quando mais nos afastamos dele. O culto online, infelizmente, não cumpre todos os critérios da igreja como corpo. E nós precisamos entender isso para voltar às atividades aí de maneira a ter um relacionamento forte, firme, um contato próximo e assim poder realizar atividades que só de forma presencial é possível. Então, amados irmãos, vamos confiar em Deus, não vamos perder o foco, vamos nos manter confiante nele. Ele é
nosso maior protetor, Ele é o nosso maior cuidador, é aquele que está cuidando de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos ajude a confiar nele e a permanecer convicto de que todas as coisas estão sob o controle dele. E se ele não estiver cuidando de nossas vidas, nada vai impedir que sejamos infectados. Que Deus nos abençoe.